Medidas de comprimento, conceito, tipos e transformação de unidades. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar para que possamos sempre trazer conteúdos. Há milhares de anos, o homem descobriu a necessidade de medir, seja para calcular um percurso, comparar distâncias e até mesmo para estabelecer limites de uma região. Tais exemplos possuem algo em comum. Todos eles se referem ao comprimento. Comprimento é o número que expressa a quantidade total de unidades de medida presentes em um determinado segmento AB. Por exemplo, o comprimento de um lápis consiste na quantidade de unidades presentes do ponto A, que seria a ponta do lápis, até o ponto B, o final do cabo do lápis. Ou seja, se utilizarmos como unidade de medida o centímetro, ele teria um total de 16 unidades de centímetros. Porém, não existe apenas o centímetro como unidade de medida de comprimento. Na verdade, a unidade de medida fundamental de comprimento é o metro, representado pela letra M. E então, existem os seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são quilômetro, representado por km, hectômetro, abreviado por hm, e decâmetro, representado por dan. Já os submúltiplos são decímetro, abreviado como dm, centímetro, representado por cm, e milímetro, abreviado com a sigla mm. Transformação de unidades de medidas de comprimento. Como o metro é a unidade de medida básica, temos um dan, que é igual a 10 metros, pois ele corresponde a multiplicar o metro em 10 partes iguais. Um hectômetro, que é igual a 100 metros, pois ele corresponde a multiplicar o metro em 100 partes iguais. Um quilômetro, que é igual a 1000 metros, pois ele corresponde a multiplicar o metro em 1000 partes iguais. Um dm é igual a 0,1 metro, pois ele corresponde a dividir o metro em 10 partes iguais. Um centímetro é igual a 0,01 metro, pois ele corresponde a dividir o metro em 100 partes iguais. E um milímetro, que é igual a 0,001 metro, pois ele corresponde a dividir o metro em 1000 partes iguais. Para facilitar a transformação, podemos utilizar a tabela de conversão, multiplicando ela de 10 em 10, da esquerda para a direita, podemos transformar as unidades de medidas maiores em menores. Em contrapartida, quando dividimos as unidades de medidas de comprimento também de 10 em 10, mas da direita para a esquerda, transformamos as unidades de medidas menores em maiores. Agora vamos ver dois exercícios resolvidos que podem ajudar a entender como ocorre essa transformação de unidades de medidas de comprimento. Vejamos a primeira questão, que foi retirada do Enem do ano de 2015. O enunciado traz que, atendendo à encomenda de um mecânico, um soldador terá de juntar duas barras de metais diferentes. A solda utilizada tem espessura de 18 milímetros, conforme ilustrado na figura. Qual o comprimento em metros da peça resultante após a soldagem? Letra A, 2,230. Letra B, 2,2300. Letra C, 2,5018. Letra D, 2,5180. Ou letra E, 2,6800. Bom, existem três unidades de medidas na figura. 1,5, que é o comprimento da primeira peça. 1 metro, que é o comprimento da segunda peça. E ainda 18 milímetros, que é o comprimento da solda. O enunciado ainda traz que deseja saber o comprimento em metros. Então, precisamos transformar para metros os 18 milímetros, já que as outras duas unidades já estão em metros. Sabemos que 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Portanto, para descobrir quantos metros são 18 milímetros,
basta multiplicar 18 por 0,001. Logo, temos que 18 milímetros é igual a 0,018 metros. Agora, só precisamos somar as três medidas que teremos a resposta. 0,018 mais 1,5 metro mais 1 metro é igual a 2,518 metros. Ou seja, a resposta correta é a alternativa D, 2,5180. A segunda questão também foi retirada do Enem, porém do ano de 2018, e traz o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 por 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é: letra A, 4.408, letra B, 7.632, letra C, 44.080, letra D, 76.316 ou letra E, 440.800. Bom, se a escala do mapa é 1 por 58 milhões, isso significa que cada 1 centímetro no mapa representa 58 milhões de centímetros no espaço real. O enunciado também nos traz que deseja saber o comprimento em quilômetro. Logo, a primeira coisa que faremos é converter os 58 milhões de centímetros para quilômetro. Para isso, utilizaremos a tabela de conversão, dividindo da direita para a esquerda, já que queremos converter uma unidade menor em uma maior. Logo, temos 58 milhões de centímetros, que dividido por 10 resulta em 5.800.000 decímetros, que dividido por 10 nos dá 580.000 metros, que dividido por 10 resulta em 58.000 decâmetros, que dividido por 10 apresenta 5.800 hectômetros, que por fim, dividido por 10, resulta em 580 quilômetros. Assim, 1 centímetro no mapa representa 580 quilômetros no espaço real. Como a questão nos pede a medida real em quilômetro de 7,6 centímetros no mapa, temos o seguinte: se 1 centímetro é igual a 580 quilômetros, quantos quilômetros teremos em 7,6 centímetros? Multiplicando o cruzado, temos que x é igual a 580 vezes 7,6. Resolvemos a multiplicação e obtemos 4.408,0. Logo, concluímos que x é igual a 4.408 km. Ou seja, a resposta correta é a alternativa A, 4.408.